Ela não pode se casar com outro homem. A frase ecoou na câmara silenciosa de sua mente, um trovão abafado que o arrancou do sono. Sheikh Khalid al-Malik acordou com o corpo em chamas. Os lençóis de seda egípcia torcidos ao redor de suas pernas como grilhões inúteis. O cheiro de jasmim, tão vívido em seu sonho, agora era apenas uma memória cruel que pairava no ar opulento de seus aposentos. Por 5 longos anos, 1825 noites para ser exato, a mesma mulher invadia seu descanso, não como um fantasma, mas como uma presença real, tangível, cuja ausência ao despertar era uma ferida física. Ele se sentou, o suor frio percorrendo sua espinha, o coração batendo um ritmo furioso contra as costelas. As paredes douradas do palácio, testemunhas silenciosas de seu poder, pareciam zombar de sua solidão devastadora. Ele tinha um reino a seus pés, mas seu império interior era governado por uma rainha que ele nunca havia encontrado. O que você faria no lugar dele? Se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. A transição da vulnerabilidade da madrugada para a armadura de poder do dia era um ritual brutal e necessário. A água fria do banho não conseguia apagar o fogo que persistia sob sua pele, mas ajudava a forjar a máscara de controle implacável que o mundo esperava dele. Horas depois, na sala do conselho, o peso de seu título era palpável. Sentado à cabeceira de uma mesa de mogno maciço, ele comandava exércitos e negociava alianças que moldariam o futuro de Zahrat al-Sahra. Sua voz era baixa, cortante, cada palavra uma ordem inquestionável. Ninguém ali suspeitava que, por trás de seus olhos escuros e focados, a imagem de cabelos cor de ébano espalhados sobre um travesseiro imaginário o assombrava. Cada decisão estratégica, cada movimento no grande tabuleiro político era secretamente influenciado por uma única e obsessiva pergunta: o que ela pensaria, como sua risada, a melodia exata de seus sonhos, soaria naqueles corredores silenciosos e solenes. Era uma fraqueza perigosa, uma fissura em sua fachada de aço. Quando a reunião terminou e os conselheiros se retiraram em uma reverência respeitosa, apenas um permaneceu. Karim, seu amigo de infância e a única voz da razão que Khalid ainda ouvia, aproximou-se com uma expressão cautelosa. Ele segurava uma pasta de couro. O conteúdo dela, uma ameaça velada à sanidade do sheik. Khalid, seu pai, o sultão, insiste. As alianças com os reinos vizinhos estão se tornando frágeis. A princesa Amara, começou ele, a voz suave, mas firme. Khalid ergueu uma mão, um gesto que silenciou nações, e naquele momento calou seu amigo mais leal. Não, disse ele, a palavra caindo como uma pedra no silêncio. Eu já disse, Karim, não haverá casamento arranjado. Não haverá nenhuma princesa. Ele se virou para a grande janela, observando as dunas douradas. Eu só me casarei quando encontrar a mulher dos meus sonhos, a única que minha alma reconhece. Karim suspirou, a preocupação gravada em seu rosto. E se ela não existir, meu amigo? E se for apenas um sonho? Naquela tarde, no entanto, algo mudou. Uma corrente elétrica invisível parecia percorrer o ar do palácio. Enquanto assinava decretos em seu escritório, Khalid sentiu um arrepio percorrer seus braços. Uma sensação estranha e poderosa de antecipação que não sentia há anos. Era diferente da frustração habitual. Era um pressentimento vibrante. Uma certeza crescente de que o eixo de seu mundo estava prestes a girar. O vento do deserto que sussurrava através das arcadas parecia carregar uma nova melodia,
e o sol da tarde lançava sombras que dançavam com uma promessa desconhecida. Ele parou de escrever, apenas suspensa sobre o pergaminho, o coração acelerando por um motivo que sua mente lógica não conseguia compreender. Foi nesse exato momento que uma batida suave soou na porta. Um servo entrou e anunciou, com a devida formalidade: Sua Alteza, a nova babá para os príncipes gêmeos, acaba de chegar. O nome dela é Layla Al-Jamil. O nome não significou nada, mas o universo pareceu prender a respiração. Layla Al-Jamil, aos 24 anos, sentiu o peso opressor da opulência assim que seus pés tocaram o mármore polido do palácio. O ar era denso com o perfume de incenso e flores exóticas. Um aroma tão rico que parecia sufocar o cheiro familiar de lã e tintura de sua casa. As colunas de alabastro se erguiam como árvores gigantescas, perdendo-se na penumbra de um teto abobadado pintado com constelações de ouro. Cada passo ecoava naquele silêncio grandioso, um lembrete constante de que ela não pertencia àquele lugar. O tecido simples de seu vestido parecia gritar sua origem humilde em meio aos brocados e sedas que adornavam as paredes. Ela era uma intrusa, uma sombra temporária em um mundo de luz ofuscante. E a beleza ao seu redor não era um consolo, mas uma gaiola dourada, um prelúdio cruel para a prisão que a aguardava. Uma sensação gelada percorreu sua espinha, um pressentimento de que aquele lugar mudaria tudo. A verdade era uma ferida aberta em seu peito. Ela tinha exatamente 30 dias de liberdade. 30 dias antes que seu destino fosse selado em um contrato de casamento com Omar. Um comerciante influente, 2 vezes mais velho que ela, cuja mão fora a única salvação para a honra e a dívida devastadora de sua família. Ela o conhecera uma única vez. Um encontro formal onde a gentileza dele parecia uma máscara fina sobre um vazio desolador. Não havia brilho em seus olhos, nenhuma promessa de paixão ou companheirismo, apenas a certeza de uma vida de dever silencioso e resignação. Este emprego como babá dos príncipes gêmeos era seu último suspiro, a última oportunidade de ser apenas Layla, antes de se tornar a esposa de Omar, uma peça em um jogo de negócios. Cada nascer do sol era um grão a menos na ampulheta, aproximando-a do sacrifício que seu coração se recusava a aceitar, mas que sua lealdade inabalável exigia. Quando foi conduzida aos aposentos das crianças, encontrou os pequenos príncipes, Amir e Zafira, escondidos atrás de uma cortina de veludo carmesim. Os guardas e a governanta anterior haviam tentado de tudo, mas os gêmeos de 6 anos se recusavam a sair. Layla não se aproximou com autoridade. Em vez disso, sentou-se no chão, a uma distância segura, e começou a sussurrar uma história sobre 2 vagalumes mágicos que se escondiam do mundo porque guardavam um segredo brilhante demais para ser visto. Ela falou sobre como a luz deles, quando unida, podia criar uma nova estrela no céu. Lentamente, 2 pequenas cabeças com cabelos escuros e olhos curiosos espreitaram pela fresta da cortina. Zafira, a mais tímida, deu o primeiro passo em sua direção, atraída não por uma ordem, mas pela promessa de magia. Naquele momento, Layla não era uma babá, era uma tecelã de mundos, oferecendo um refúgio que ela mesma desejava desesperadamente. A governanta-chefe, uma mulher de semblante severo, mas olhos surpreendentemente gentis, observava a cena de longe, um raro sorriso tocando seus lábios. Mais tarde, enquanto mostrava a Layla seus modestos aposentos, ela comentou em voz baixa: "As crianças nunca se aquietaram tão rápido para um estranho. Você tem um dom." Layla apenas balançou a cabeça, o rosto corado. A governanta continuou, o tom agora carregado de uma admiração reverente: "Elas precisam de calma.
O pai delas, o Sheik Khalid, carrega o peso do deserto em seus ombros. É o homem mais poderoso e temido de Zarat al-Sahra, mas também o mais solitário. O nome dele pairou no ar, carregado de uma eletricidade invisível. Um arrepio percorreu os braços de Layla, uma curiosidade perigosa e indesejada brotando em seu peito. Um homem tão poderoso assim poderia realmente ser solitário. A ideia era tão improvável quanto fascinante. Naquela noite, deitada em uma cama mais macia do que qualquer outra que já conhecera, Layla tomou uma decisão consciente e firme. Ela evitaria o Sheik Khalid a todo custo. A curiosidade que ele despertara era uma chama perigosa perto do barril de pólvora que era sua vida. Ela estava prometida. Sua honra, o futuro de sua família, tudo dependia de sua obediência. Envolver-se em fantasias sobre um governante enigmático e solitário era um caminho para a ruína. Ela se concentraria em seu trabalho, nas crianças e na contagem regressiva de seus últimos dias de autonomia. Ela construiria uma muralha ao redor de seu coração, uma fortaleza de dever para protegê-la de qualquer distração. Mal sabia ela que o destino não pede permissão para derrubar muros. Ele simplesmente envia o terremoto destinado a abalar suas fundações, e o epicentro já estava sob o mesmo teto que ela. 3 dias se passaram. 3 dias em que Layla se dedicou com uma ferocidade silenciosa a criar um santuário para os gêmeos. Um mundo de histórias e risadas que a mantinha ancorada e distante das sombras do palácio. Foi durante uma tarde ensolarada, enquanto Amir e Zafira perseguiam borboletas nos jardins luxuriantes, que ela o viu pela primeira vez. A uns 40 metros de distância, uma silhueta imponente se destacava contra o sol ofuscante do deserto. Ele era alto, de ombros largos, uma figura de poder inquestionável que parecia comandar a própria paisagem. Ela não conseguia distinguir seus traços, apenas o contorno de uma força magnética e perigosa. Instantaneamente, um calor inexplicável subiu por sua nuca, espalhando-se por seu rosto e peito. Seu coração, antes calmo, disparou em um ritmo selvagem e descontrolado, batendo contra suas costelas como um pássaro enjaulado. As pontas de seus dedos formigaram, e uma onda de consciência percorreu seu corpo, acordando cada centímetro de sua pele. Ela se virou abruptamente, o rosto em chamas, o ar faltando em seus pulmões. A vergonha a atingiu com a força de um tapa. Como ela podia reagir daquela maneira a um completo estranho? Um homem cuja face ela nem sequer vira. Era uma traição, uma falha visceral em seu caráter, uma mancha em sua lealdade a Omar e à sua família. Ela estava noiva, sua honra estava em jogo. Este corpo, que em breve pertenceria a outro, não tinha o direito de responder com tanto fervor a uma mera sombra distante. A autorrecriminação era uma lâmina afiada em sua mente, cortando qualquer vestígio daquela sensação elétrica e proibida. Ela apertou as mãos em punhos, as unhas cravando-se em suas palmas, tentando usar a dor física para anular a confusão avassaladora. Quando ousou olhar novamente, a figura imponente havia desaparecido, deixando para trás apenas o sol implacável e o eco de uma perturbação profunda em sua alma. 2 dias depois, o destino teceu sua segunda armadilha, desta vez usando não a visão, mas o som. Layla caminhava por um corredor silencioso e opulento, levando uma bandeja com chá de camomila para os aposentos das crianças, quando uma voz masculina atravessou a fresta de uma porta entreaberta. Era uma voz grave, profunda, que ressoava com uma autoridade natural, mas continha um timbre aveludado que parecia vibrar no próprio ar. O impacto foi imediato e devastador. Um arrepio violento desceu por sua coluna, vértebra por vértebra, fazendo com que seus joelhos fraquejassem.
Uma contração súbita e chocante em seu baixo ventre a deixou sem fôlego. Um desejo primitivo e desconhecido que a aterrorizou. A bandeja tremeu em suas mãos. O tilintar suave da porcelana, o único som que quebrou o feitiço. Ela parou. Os pés cravados no mármore frio, incapaz de dar mais um passo, prisioneira de uma melodia que seu corpo reconhecia de uma forma inexplicável e aterrorizante. Ela ficou ali, imóvel, escutando fragmentos de uma conversa sobre tratados comerciais e movimentos de tropas. As palavras não importavam. Era a cadência, a ressonância daquela voz que a desarmava completamente. Cada sílaba parecia uma carícia invisível percorrendo sua pele, infiltrando-se em seus ossos, tocando lugares dentro dela que ela nem sabia que existiam. Lugares que nunca haviam sido despertos. A vergonha retornou, mais intensa e avassaladora do que antes. Era indecente, era proibido sentir aquilo. Uma reação tão visceral e íntima pela voz de um homem que ela supunha ser o Sheik, o governante solitário sobre o qual a governanta havia falado. O som de passos se aproximando do outro lado a fez recuar instintivamente para a sombra de uma alcova. A porta se fechou com um clique suave, silenciando a voz e mergulhando o corredor de volta em sua quietude solene. Mas o silêncio agora era pesado, carregado com o eco de sua própria traição corporal. Apoiada na parede fria, Layla lutava para controlar a respiração ofegante e o tremor que tomava conta de seu corpo. Ela fechou os olhos com força, mas a voz dele continuava a ecoar em sua mente. Uma presença indelével. Aquele homem era um perigo. Sua simples presença, mesmo que indireta, era uma ameaça à muralha de dever que ela havia construído ao redor de seu coração. A curiosidade que sentira antes agora se transformara em um medo palpável. Ela precisava evitá-lo. Precisava se concentrar em seu propósito, nos dias que lhe restavam, na promessa que fizera à sua família. Não haveria mais encontros, nem mesmo à distância. Ela se certificaria disso. Seria invisível, uma sombra dedicada apenas às crianças. Até o dia em que deixaria aquele palácio para sempre. Mal sabia ela que o destino não se importava com suas decisões. Ele já havia traçado um caminho de colisão e não havia muralha no mundo capaz de detê-lo. 7 dias se passaram como fantasmas silenciosos pelos corredores do palácio. Cada um deles uma vitória para Layla em sua guerra particular de evasão. Faltavam apenas 22 dias para o casamento. 22 amanheceres antes que sua vida se tornasse uma promessa cumprida a outro. Ela havia se tornado uma especialista em antecipação, mapeando os horários do Sheik com uma precisão desesperada. Sabia quando ele estava na sala do conselho, quando cavalgava no deserto, quando se retirava para seus aposentos. Sua existência se transformou em uma coreografia de desvios. Uma dança cuidadosa para evitar o homem cuja voz a assombrava e cuja silhueta distante ainda fazia seu sangue ferver. Ela se agarrava à rotina com os gêmeos como um náufrago a uma tábua, encontrando refúgio em suas risadas e histórias. Mas a tensão era um fio esticado ao limite, vibrando com a certeza de que iria arrebentar a qualquer momento. E ela sentia que o destino estava se cansando de sua resistência. O fio se partiu em uma tarde de sol forte. No grande salão de tapeçarias, Zafira, em uma explosão de alegria infantil, corria atrás de um feixe de luz que dançava no chão, sua risada ecoando como sinos de cristal. Layla a observava com um sorriso, o coração momentaneamente leve, até que o horror gelou suas veias. O caminho da princesa a levava diretamente a um pedestal de mármore onde repousava um vaso da dinastia Ming, uma relíquia de valor incalculável e um presente do próprio imperador. Zafira tropeçou. O tempo desacelerou. Em um instante de clareza cruel, Layla viu 2 tragédias iminentes.
A criança se chocando contra a pedra ou a relíquia se espatifando no chão. Sem um segundo de hesitação, ela se lançou para a frente. Seu corpo agiu por puro instinto, um movimento fluido e protetor. Ela empurrou Zafira para longe do perigo, salvando-a do impacto, mas seu próprio ombro bateu contra o pedestal. O som da porcelana se estilhaçando foi um trovão no silêncio do palácio. E cada fragmento no chão parecia um caco de seu futuro. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o barulho da queda. Guardas surgiram de todos os lados. A governanta-chefe correu em sua direção com o rosto pálido. Zafira chorava, assustada, nos braços de Layla. Antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, antes que qualquer acusação pudesse ser formada, Layla se levantou, o queixo erguido, e disse as palavras que selaram seu destino. A culpa foi inteiramente minha. Eu assumo total responsabilidade. Ela protegeu a princesa, mas condenou a si mesma. 1 hora depois, a sentença veio, entregue por um servo com uma reverência impassível que não escondia a gravidade da situação. O sheik exige sua presença em seus aposentos particulares, imediatamente. O terror e a antecipação se chocaram dentro dela como duas ondas violentas, ameaçando afogá-la. O momento que ela tanto temia havia chegado. Não por acaso, mas como uma consequência direta de seu ato mais nobre. O encontro era inevitável. Cada passo pelos corredores intermináveis era uma batida de tambor fúnebre em seu peito. O mármore polido sob seus pés parecia gelo, e o eco de seus sapatos era a única companhia para o som de seu coração, martelando descontroladamente contra as costelas. O ar parecia espesso demais para respirar, pesado com o perfume de sândalo e poder que emanava da ala do sheik. Ela tentava desesperadamente construir suas defesas emocionais, repetindo o nome de Omar como um mantra, lembrando-se de seu dever, de sua família, da promessa que a acorrentava. Mas seu corpo era um traidor. Um formigamento elétrico subia por suas pernas. Suas mãos estavam úmidas e trêmulas, e uma onda de calor se espalhava por sua pele a cada metro que se aproximava daquelas portas imponentes de carvalho escuro. Ela não temia apenas a punição, temia a si mesma. Temia a reação que seu corpo teria quando finalmente estivesse cara a cara com o homem que era o epicentro do terremoto em sua alma. Do outro lado daquelas portas, Khalid al-Malik sentia o mundo se fechar ao seu redor. Um guarda havia acabado de relatar o incidente, a voz reverente detalhando a perda de um artefato de valor astronômico. Mas Khalid mal ouviu. Apenas 3 palavras importavam. Layla al-Jamil salvou a princesa. O nome dela, dito em voz alta naquele espaço sagrado, foi como um raio. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha e seu peito se contraiu com uma força violenta e inexplicável. Não era raiva, era outra coisa. Uma certeza avassaladora, um pressentimento que se intensificava a cada segundo. O universo estava lhe enviando um sinal, um nome que ecoava em sua alma como se sempre tivesse pertencido a ela, ignorando todos os protocolos que ditariam que a governanta resolvesse o assunto. Ele tomou uma decisão impulsiva, movida por uma força que não compreendia. Deixe, eu mesmo falarei com ela. Ele precisava ver o rosto da mulher cujo nome provocava tal tempestade dentro dele. Enquanto esperava, ele abriu a pasta que Karim havia preparado sobre a nova babá. As informações eram simples, quase anônimas. Filha de tecelões, educada, responsável. Então ele viu a palavra que fez o sangue em suas veias se transformar em fogo líquido. Noiva. Prometida a um comerciante chamado Omar. A palavra parecia errada, uma blasfêmia, uma violação de uma lei cósmica que apenas ele conhecia.
Um fogo primitivo e possessivo incendiou seu ser. Como a mulher de seus sonhos, a alma que ele buscava por 1825 noites podia pertencer a outro? A ideia era um insulto, uma impossibilidade que sua mente se recusava a aceitar. A batida suave na porta o arrancou de sua fúria. Ele se levantou, o coração batendo um ritmo de guerra. Ela estava ali, a um passo de distância, o momento da verdade, a colisão de 5 anos de sonhos com a realidade cruel, estava prestes a acontecer. O encontro fora adiado por meros segundos, mas agora, com os olhos de seus filhos sobre ele, era mais inevitável e carregado de significado do que nunca. A madeira pesada se moveu em um silêncio quase reverente, abrindo-se para revelar a mulher que estava de pé do outro lado. Para Khalid, o tempo não apenas parou, ele se estilhaçou, cada fragmento se tornando um espelho que refletia a mesma imagem, o mesmo rosto que o assombrava há 5 anos. Era ela, não uma versão aproximada, não uma semelhança passageira, mas a encarnação exata de cada detalhe sonhado. Os cabelos escuros como a noite do deserto, a pele com o tom de mel aquecido pelo sol, a curva suave de seu pescoço. E os olhos? Os olhos eram exatamente os mesmos abismos profundos que o afogavam noite após noite. O ar foi roubado de seus pulmões em uma inspiração dolorosa e cortante. Uma onda de choque percorreu seu corpo, fazendo com que seus joelhos ameaçassem ceder. O mundo inteiro se reduziu àquele rosto, àquela presença. Ela não era um sonho, ela era real, e essa realidade era mais devastadora e avassaladora do que qualquer fantasia. Uma torrente de emoções violentas e contraditórias o atingiu com a força de uma tempestade de areia. Primeiro, um alívio tão profundo e esmagador que quase o colocou de joelhos. A certeza de que não estava louco, que sua alma não havia inventado sua outra metade. Imediatamente depois, veio o fogo. Um desejo consumidor, primitivo e avassalador que incendiou cada célula de seu ser. Uma necessidade urgente de tocá-la, de sentir sua pele, de confirmar com suas próprias mãos que ela era carne e osso. E com o desejo, uma possessividade feroz, um rugido silencioso em seu sangue que gritava, minha. Mas por baixo de tudo, uma nova e gélida corrente de terror o percorreu. O medo paralisante de que aqueles olhos, ao encontrá-lo, não sentissem nada. O pavor de que aquele reconhecimento fosse uma rua de mão única, uma condenação apenas sua. Suas mãos, que comandavam exércitos, tremeram imperceptivelmente ao lado do corpo. Layla ergueu o olhar, o coração martelando uma batida de pânico contra suas costelas, preparada para a fúria de um soberano. O que ela encontrou, no entanto, foi algo infinitamente mais perigoso. O impacto de vê-lo foi físico, um soco invisível no estômago que a deixou sem ar e fez sua visão turvar por um instante. Ele era imponente, mais alto e mais largo do que a silhueta distante sugeria. Uma montanha de poder contido em forma humana. Havia uma beleza masculina nele que não era suave ou polida, mas brutal, esculpida em pedra do deserto e fogo estelar. O maxilar era forte, os lábios firmes, mas foram seus olhos que aprenderam. Escuros, intensos, eles não apenas viam, eles pareciam devorar, despir, conhecer segredos que ela mesma desconhecia. Eram os olhos de um predador, de um rei, e por um momento aterrorizante. Ela se sentiu como a única presa em todo o deserto. Então, algo impossível aconteceu. Sua mente gritava que ele era um estranho, o sheik, seu empregador furioso. Mas seu corpo, seu sangue, sua alma, sussurravam uma história completamente diferente. Uma canção antiga de reencontro, um choque de reconhecimento, tão ilógico quanto inegável, percorreu suas veias como eletricidade.
Um calor insuportável subiu por seu pescoço, espalhando-se por seu rosto e peito. E uma umidade vergonhosa se formou entre suas pernas. O desejo que a atingiu não era sutil. Era uma dor física, uma contração aguda e profunda em seu âmago que a fez balançar. A vontade primitiva de dar um passo à frente, de tocar seu peito para sentir se o coração dele batia tão descontroladamente quanto o seu. Era uma heresia que a aterrorizava. O mar, o dever, a honra. As palavras eram cinzas em sua mente diante daquela fogueira. O mundo exterior desapareceu. O salão opulento, os guardas imóveis, o vaso quebrado no chão, tudo se dissolveu em um borrão indistinto. Restavam apenas eles, suspensos naquele silêncio carregado, um universo contido no espaço entre seus corpos. Seus olhares estavam travados, uma comunicação silenciosa e febril, acontecendo em um nível que transcendia palavras. Ele viu a confusão e o medo nela, mas também viu a centelha inegável de reconhecimento. Ela viu a incredulidade e a fome nos olhos dele. Uma vulnerabilidade crua sob a fachada de poder. Por um momento eterno, eles não eram Sheik e Babá. Eram apenas duas metades de uma alma antiga se encontrando pela primeira vez. O som discreto de um guarda pigarreando quebrou o feitiço. A realidade retornou, uma lâmina fria e cruel. Ele era o governante. Ela era a serva prometida a outro. Mas era tarde demais. A verdade havia sido vista, e nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Khalid quebrou o silêncio. Sua voz grave e aveludada, preenchendo o espaço opulento com uma autoridade que fez o ar vibrar. Explique-se. Não era uma acusação, mas uma ordem calma, quase letal, que exigia a verdade nua. Layla manteve o queixo erguido, o coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas, mas sua voz saiu firme. Eu agi para proteger a princesa Zafira de uma queda, Alteza. A destruição do vaso foi uma consequência não intencional, pela qual assumo total responsabilidade. Seus olhos se encontraram e, por um instante, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Ele via a força nela, a lealdade protetora, e isso apenas alimentou o fogo possessivo em seu peito. A governanta esperava uma ordem de demissão. Em vez disso, Khalid declarou, com uma finalidade fria que chocou a todos: o valor do vaso será descontado de seu salário. Você está dispensada. Ele não podia mandá-la embora. A ideia era fisicamente dolorosa, uma amputação de uma parte de sua alma que ele acabara de encontrar. A decisão do sheik se espalhou pelo palácio como um incêndio no deserto, alimentando sussurros e olhares curiosos. A Babá, que destruiu uma relíquia inestimável e permaneceu, isso a tornou uma anomalia, uma figura de fascínio e suspeita. Para Layla, significava que o jogo de evasão havia terminado. Seus caminhos agora se cruzavam com uma frequência torturante e inevitável. Um corredor estreito, uma passagem pelos jardins, uma visita inesperada aos aposentos das crianças. Cada encontro era uma colisão silenciosa, carregada de uma eletricidade palpável. Ele não dizia nada, mas seus olhos a seguiam. Uma carícia intensa e possessiva que a deixava com a pele em chamas e a respiração presa na garganta. Ele encontrava as desculpas mais frágeis. Inspecionar uma tapeçaria perto de onde ela estava. Questionar os guardas sobre a segurança daquela ala específica. Discutir o menu das crianças com uma seriedade desproporcional. Era uma obsessão mal disfarçada. Uma órbita da qual ela não conseguia escapar. O primeiro toque foi um acidente tão devastador quanto o estilhaçar da porcelana. Layla estava na biblioteca, tentando alcançar um livro pesado de contos de fadas na prateleira mais alta. Ele surgiu do silêncio, uma presença imponente que fez todo o seu corpo ficar alerta.
Permita-me. Sua voz soou perto demais de sua orelha, um sussurro de veludo e brasa que enviou um arrepio violento por sua espinha. Ao pegar o livro, as costas de sua mão roçaram deliberadamente em seus dedos. Não foi um toque, foi uma marca. Uma corrente de fogo líquido subiu por seu braço, explodindo em seu peito e se espalhando por cada extremidade de seu corpo. Ambos congelaram. O ar crepitou entre eles, denso e pesado como o não dito. Ela recuou como se tivesse sido queimada, o livro caindo de suas mãos trêmulas. Ele não se moveu, seus olhos escuros fixos nela, testemunhando o caos que havia provocado com um simples e calculado contato. A realidade, no entanto, era uma âncora fria e implacável. Naquela mesma noite, uma carta de sua família chegou em uma bandeja de prata, um mensageiro cruel de seu destino. As palavras de sua mãe eram gentis, mas cada frase era um elo na corrente que aprendia. Falavam dos preparativos finais, da honra da família e do nome de Omar, que parecia uma mancha de tinta em sua alma. Faltavam apenas 19 dias. 19. O número a atingiu com a força de um soco. O pânico subiu por sua garganta, um gosto amargo de desespero e resignação. Como ela poderia entrar em uma união sem vida com Omar, quando cada célula de seu corpo agora vibrava com a consciência de outro homem? A proximidade de Khalid não era mais apenas uma tentação perigosa. Era uma tortura, um lembrete constante e cruel da vida que ela nunca poderia ter, do sentimento que estava destinada a atrair. A culpa e o desejo travavam uma guerra brutal dentro dela, ameaçando despedaçá-la. Naquela mesma noite, nos aposentos privados do Sheik, a armadura de Khalid finalmente rachou. Karim o encontrou encarando a escuridão do deserto pela janela, um copo de âmbar intocado em sua mão. "Você não a demitiu", Karim afirmou, a voz uma mistura de confusão e preocupação. Khalid não se virou. "Não posso." A confissão foi um sussurro rouco, rasgado de uma profundidade de sua alma que ele raramente expunha. "É ela, Karim." Ele finalmente se virou, e seu amigo viu a agonia crua em seus olhos. "A mulher dos meus sonhos. Por 5 anos, cada noite, e ela está aqui. E está prometida a outro homem." A vulnerabilidade em sua voz era chocante. O governante implacável havia desaparecido, substituído por um homem acorrentado por um destino cruel. "Sua alma reconhece a minha, eu sinto. Mas seu corpo e sua honra pertencem a outro. O que eu faço, meu amigo? Como eu luto contra um fantasma chamado dever?" Layla, por sua vez, encontrou seu próprio inferno particular no silêncio de seu quarto. Ela pressionou as mãos contra o peito, tentando acalmar a tempestade que se enfurecia lá dentro. O toque dele ainda queimava em sua pele, uma marca fantasma que a lembrava da traição de seu próprio corpo. Ela nunca havia sentido nada parecido. Com Omar, havia o respeito frio do dever. Com Khalid, havia um reconhecimento visceral, uma sensação de que sua alma estava voltando para casa, um desejo tão avassalador que a aterrorizava. Como ela poderia ficar diante de um altar e prometer sua vida a um homem, quando seu coração, sua pele, sua própria essência gritavam o nome de outro? A lealdade à sua família era a base de sua existência, mas o sentimento por Khalid era um terremoto abalando essa fundação. Ela estava sendo partida ao meio, dividida entre a filha obediente que deveria ser e a mulher que estava desesperadamente, perigosamente, começando a se tornar. O confronto inevitável veio sob o pretexto mais mundano. Uma noite, uma súbita tempestade de areia forçou todos a permanecerem dentro do palácio. Um blackout mergulhou os corredores em uma penumbra iluminada por velas, e Layla ficou presa com ele, na grande galeria, enquanto esperavam que a energia fosse restaurada. "Você parece gostar de histórias", disse ele.
a voz cortando o silêncio pesado. Qual é a sua favorita? Ela respondeu, falando sobre contos de amor e sacrifício. Mas a conversa não era sobre livros, era sobre eles. Às vezes, o sacrifício não é nobreza, mas uma prisão. Ele retrucou. Os olhos fixos nos dela, queimando com uma intensidade que a despia. E o amor verdadeiro não aceita correntes. A tensão sexual era uma terceira presença na sala, espessa e sufocante. Ele deu um passo, depois outro, eliminando a distância segura entre eles, até que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo. Seus rostos estavam a centímetros de distância. As chamas das velas dançavam nos abismos escuros de seus olhos. Ela podia ver cada detalhe de seu rosto, a força em seu maxilar, a suavidade inesperada de seus lábios. Suas respirações se misturavam no pequeno espaço entre eles, quentes e trêmulas. O mundo inteiro se reduziu àquele momento, àquela proximidade insuportável. Ele ergueu a mão, os dedos pairando a 1 milímetro de sua bochecha, um toque prometido que faria o universo deles entrar em combustão. O tempo parou. O som do vento uivando lá fora era um eco distante da tempestade dentro deles. Ele se inclinou, fechando a distância final. Os lábios dele estavam prestes a tocar os dela. Foi então que um grito agudo de Zafira, despertada por um pesadelo, ecoou pelo corredor. O feitiço se quebrou. Ele recuou abruptamente, uma maldição silenciosa em seus olhos, e se afastou sem outra palavra, deixando-a tremendo na penumbra, o coração partido pelo beijo que quase aconteceu. O mensageiro chegou ao entardecer, um presságio sombrio contra o céu tingido de laranja e roxo. A carta que ele entregou a Layla não era um pergaminho, mas uma sentença, selada com a cera da família de Omar. As palavras saltaram da página, lâminas frias cravando-se em seu peito. O casamento foi antecipado. Daqui a 2 dias. O ar foi roubado de seus pulmões. O mundo inteiro inclinou-se em um ângulo doentio e impossível. 2 dias, 48 horas. O tempo, que antes era um inimigo lento, agora era um carrasco correndo em sua direção. O pânico era uma onda gelada que a afogou. Do outro lado do palácio, quando Karim informou Khalid da notícia, o sheik não gritou. Ele ficou terrivelmente imóvel, uma calma letal se apoderando de seus traços. Seus olhos escureceram até se tornarem fragmentos de obsidiana, e uma fúria primitiva, mais antiga que o próprio deserto, incendiou seu sangue. A máscara de controle finalmente se estilhaçou, não em fúria, mas em uma decisão fria e absoluta. Ele iria até ela. E ele não aceitaria um não. Ele a encontrou na varanda de seus aposentos, a figura dela uma silhueta frágil contra a imensidão da noite estrelada. O cheiro de jasmim pairava no ar, uma tortura doce e familiar. Ele não anunciou sua presença. Ela a sentiu, um calor súbito nas costas, uma corrente elétrica que fez cada pelo de seus braços se eriçar. Quando ela se virou, os olhos arregalados de pânico, ele já estava a poucos passos de distância. Uma montanha de poder e fúria contida. Você não vai, ele disse, a voz baixa, um rosnado aveludado que não deixava espaço para argumentos. Não era uma pergunta, era um decreto. O choque deu lugar a uma centelha de desafio desesperado. Você não tem o direito, ela sussurrou, a voz tremendo. Você não sabe de nada. Ele fechou a distância em 2 passos largos, sua sombra a engolindo completamente. Eu sei de tudo o que importa. Eu sei que sua alma responde à minha. O resto é apenas poeira. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente transbordaram, trilhando caminhos quentes e salgados por seu rosto. A fachada de força dela desmoronou, revelando a agonia crua por baixo. Poeira? Ela repetiu.
a voz quebrada por um soluço. Minha família, a honra deles, a dívida que os esmagaria. Isso é poeira para você? As palavras saíram em uma torrente desesperada. Cada uma delas, um pedaço de sua alma partida. Eu estou em uma gaiola, Sua Alteza, e a porta foi trancada muito antes de eu conhecê-lo. Eu sinto por você o que eu nunca soube que era possível sentir, uma dor tão bonita que me rasga ao meio. Mas eu não posso escolher, meu dever não me permite. Ela o encarou, a vulnerabilidade em seus olhos, um apelo silencioso para que ele entendesse a profundidade de seu sacrifício. Ela não estava o rejeitando, estava se condenando por lealdade. Ele a ouviu em um silêncio torturado, cada palavra dela uma faca girando em seu peito. Quando ela terminou, ele ergueu a mão e, com uma gentileza que desmentia a tempestade em seus olhos, enxugou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. 5 anos, Layla, ele confessou, a voz rouca, carregada de uma dor antiga. Por 1825 noites, eu sonhei com seu rosto. Eu recusei princesas, ignorei alianças, arrisquei meu reino, porque meu coração já pertencia a uma mulher que eu nunca tinha encontrado. Eu não me importo com seu dever, com seu noivo, com as convenções deste mundo. Eu só me importo que você escolha a mim. Antes que ela pudesse processar a revelação avassaladora, ele abaixou a cabeça e a beijou. Não foi um beijo, foi uma colisão de almas, uma possessão desesperada. O sabor dela era de lágrimas e jasmim. Uma mistura de dor e paraíso que ele esperou uma vida inteira para provar. O beijo a consumiu, quebrou-a e a refez em um instante. Todo o dever, toda a honra, toda a lógica se transformaram em cinzas diante daquela fogueira. Ela respondeu com a mesma fome desesperada, as mãos agarrando a frente de sua túnica, puxando-o para mais perto, como se pudesse se fundir a ele e escapar da realidade. O calor dele a envolveu, uma promessa de lar e de perdição. Por um momento glorioso e eterno, não havia palácio, nem noivo, nem dívidas. Havia apenas eles, um universo contido naquele toque. Mas a realidade era uma besta cruel. O som de passos se aproximando no corredor os separou abruptamente. Eles se afastaram, ofegantes, os corpos tremendo. A conexão estava selada, uma verdade inegável agora gravada em suas almas. Ela o olhou, o desespero de volta em seus olhos. Ela ainda tinha que ir. Mas o olhar dele era uma promessa de ferro. Ele não a perderia. A guerra pela alma dela havia apenas começado. A partida foi uma amputação silenciosa da alma. Layla se despediu dos gêmeos no silêncio do amanhecer, o coração se estilhaçando a cada segundo. Zafira se agarrou às suas pernas, o rostinho molhado de lágrimas, sussurrando um "não vá", que era uma faca em seu peito. Amir, tentando ser corajoso como o pai, apenas a encarou com olhos que continham toda a traição do mundo, antes de se virar e correr para dentro. A governanta-chefe lhe entregou uma pequena bolsa com suas economias, os olhos gentis marejados de uma compaixão que Layla não se sentia digna de receber. Ela caminhou para a carruagem que a levaria de volta para sua antiga vida. Cada passo, um ato de violência contra seu próprio ser. Por fora, ela era uma máscara de calma resignada. A filha obediente cumprindo seu destino. Por dentro, ela era um grito silencioso, um fantasma caminhando para o próprio funeral, deixando para trás a única centelha de vida que já havia conhecido em um palácio de ouro e sombras. Enquanto a carruagem de Layla se afastava, Khalid observava de uma janela alta, uma estátua de fúria e desespero congelados. Nos 2 dias que se seguiram, o palácio aprendeu a temer seu silêncio. Ele não comia, não dormia.
A comida voltava intocada, os decretos ficavam sem assinatura e a sala do conselho permanecia vazia. Ele passava horas em seu escritório, não trabalhando, mas encarando o vazio. O cheiro de jasmim, que antes era uma promessa em seus sonhos, agora uma tortura constante, um fantasma em cada corrente de ar. Karim tentou alcançá-lo, falando de dever, de alianças, de razão. Mas Khalid o olhava com olhos vazios, como se seu amigo mais leal falasse uma língua estrangeira. Pela primeira vez em sua vida, o homem que comandava exércitos e moldava nações era completamente impotente. Seu poder, sua riqueza, seu título, tudo era inútil. Ele não podia ordenar que o coração dela o escolhesse. Ele não podia comprar a liberdade dela sem destruir a honra que ela tanto prezava. Ele estava encurralado, um rei em uma gaiola dourada de sua própria fabricação. O dia da cerimônia amanheceu com uma beleza cruel. O céu de um azul límpido que zombava da escuridão em suas almas. Na casa de sua família, Layla era vestida por sua mãe e tias, as mãos delas movendo-se com uma reverência solene. O vestido de noiva, um mar de seda e bordados de pérolas, parecia um sudário, cada camada adicionando mais peso à sua resignação. Os convidados começavam a chegar, suas risadas e conversas animadas flutuando pela janela. Sons de um mundo ao qual ela não pertencia mais. A atmosfera era de celebração, de um futuro próspero selado por aquela união. Mas para Layla, o ar estava denso com a inevitabilidade de uma tragédia. O tempo não corria mais, ele se arrastava, cada minuto uma tortura prolongada, aproximando-a do altar onde ela pronunciaria a mentira que definiria o resto de sua vida. Ela estava se afogando em silêncio, e ninguém ao seu redor parecia notar que ela mal conseguia respirar. Foi quando o véu foi colocado sobre seu rosto, obscurecendo sua visão do mundo, que a clareza a atingiu com a força de um raio. Olhando seu reflexo fantasmagórico em um espelho de prata, ela não viu uma noiva, viu uma prisioneira. Viu uma vida de manhãs silenciosas ao lado de um estranho, de noites vazias, de um coração que lentamente se transformaria em pedra. Uma vida sem o calor avassalador do olhar de Khalid, sem a promessa de fogo em seu toque. Naquele instante, o dever se tornou veneno. A honra, uma corrente. No mesmo momento, a quilômetros de distância, Khalid se levantou de sua cadeira. O som da madeira arrastando no mármore, um trovão no silêncio. Ele também tivera sua epifania. Um reino sem ela era um deserto de cinzas. Poder sem ela era pó. Ele preferia o escândalo, a guerra, a ruína, a viver um único dia a mais naquele mundo onde ela pertencia a outro. O amor era mais importante. Ela era mais importante. A paralisia se quebrou, substituída por uma determinação fria e letal. Khalid se moveu com uma velocidade e propósito que fizeram os guardas do palácio recuarem instintivamente. Ele atravessou os corredores, a personificação de uma tempestade prestes a desabar. "O que você vai fazer?" Karim gritou, correndo para alcançá-lo nos estábulos. "Isso é loucura! Você vai causar um escândalo que abalará o sultanato." Khalid se virou, já montado em seu garanhão negro mais veloz, os olhos queimando com uma luz febril e perigosa. "Então que abale!" ele rosnou, a voz um eco de poder absoluto e coração partido. "Eu não vou perdê-la." Ele não esperou por mais argumentos. Com um grito, ele incitou o cavalo a galopar, deixando para trás um rastro de poeira e ordens quebradas. Nada o impediria. Enquanto isso, na mesquita, a música processional começou a tocar. As grandes portas se abriram. Layla, o braço entrelaçado ao de seu pai, deu o primeiro passo em direção ao altar, em direção a Omar, em direção ao fim de tudo. A cerimônia começou sob o peso opressivo de 1000 anos de tradição.
As paredes da grande mesquita, adornadas com mosaicos intrincados que contavam histórias de profetas e reis, pareciam observar Laila com uma indiferença fria. O ar estava denso com o cheiro de incenso de olíbano e o perfume das rosas brancas que enchiam cada canto, uma fragrância doce e sufocante. Ela estava de pé ao lado de Omar, uma estátua de seda e resignação, o rosto escondido sob um véu de pérolas que transformava o mundo em um borrão indistinto. A voz do imã era um zumbido distante, as palavras sagradas sobre união e dever perdendo todo o significado diante do vazio gelado em seu peito. Sua mão, fria como mármore, repousava na de Omar, e o toque dele era o de um estranho, a confirmação final de sua gaiola dourada. Ela era uma noiva fantasma em seu próprio funeral, o coração já enterrado nas areias do deserto, em um palácio que ela nunca mais veria. As portas maciças da mesquita não se abriram. Elas explodiram para dentro, batendo contra as paredes de pedra com um som de trovão que fez o próprio chão vibrar. Um silêncio chocado e ofegante caiu sobre a congregação. Contra a luz ofuscante do sol do deserto, uma silhueta imponente se materializou, uma figura de fúria e propósito que parecia sugar todo o ar do ambiente. Era Khalid. Ele não usava as vestes de um sheik, mas as roupas de um homem que havia cavalgado como o próprio vento, o pó do deserto em suas botas, o cabelo escuro despenteado, os olhos queimando com uma intensidade febril que parecia incendiar a distância entre eles. Todos os olhares se voltaram para ele, mas os dele estavam cravados apenas em Laila. Através do véu, ela sentiu aquele olhar como um toque físico, uma corrente elétrica que a despertou de seu torpor, arrancando-a da névoa de sua resignação. O mundo desapareceu. O tempo parou. Ele tinha vindo. Ele caminhou pelo corredor central, não com a pressa da loucura, mas com a certeza implacável de uma força da natureza. Os convidados recuaram, abrindo caminho como se diante de um leão. Cada passo ecoava no silêncio mortal, um tambor de guerra, anunciando o fim de uma era. Ele parou diante do altar, o olhar nunca deixando-o dela, e sua voz, quando falou, não era alta, mas ressoou em cada canto da mesquita, carregada de uma autoridade absoluta e uma vulnerabilidade crua. Esta cerimônia não vai continuar, declarou ele. Um murmúrio de escândalo percorreu a multidão. Ele se virou para Omar, o desdém em seu rosto uma arma. Ela não é sua, ela nunca foi. Então, ele se voltou para Laila, e a dureza em sua voz se quebrou, revelando o homem por baixo do rei. Laila, eu quebro 1000 anos de tradição. Eu arrisco meu reino. Eu me coloco contra meu próprio pai, porque um mundo sem você é apenas um deserto de cinzas. Eu amo você. A confissão pública, a humilhação de um príncipe se rebaixando por amor, pairou no ar, mais chocante do que qualquer ato de poder. O pai de Laila deu um passo à frente, o rosto uma máscara de fúria e desonra. Omar estava pálido, a humilhação transformando sua expressão em ódio puro. O escândalo era um incêndio fora de controle. Mas Khalid não se importava. Ele estendeu a mão para Laila, a palma aberta, uma oferta, não uma ordem. Venha comigo, ele implorou. A voz agora um sussurro que era apenas para ela. Escolha a si mesma, escolha a nós. O mundo inteiro prendeu a respiração. De um lado, o dever, a honra de sua família, a segurança de uma vida planejada. Do outro, o desconhecido, o escândalo, a ruína e o amor. Um amor tão avassalador que um rei se ajoelharia por ele. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Então, lentamente, ela soltou a mão de Omar. Ela deu um passo e outro, e com um movimento deliberado e final, ela ergueu as mãos e removeu o véu,
revelando seu rosto para ele e para o mundo. Sua mão encontrou a dele, e o contato foi uma explosão de calor e certeza, selando seu destino. Sim, ela sussurrou. Uma palavra que libertou sua alma. A mesquita explodiu em caos. Omar avançou, gritando sobre contratos e desonra. Você não pode fazer isso, ela é minha por direito. Foi então que Karim, o conselheiro de Khalid, apareceu na porta, segurando um pergaminho. Seu direito é baseado em fraude, Omar. Ele anunciou com uma voz clara e cortante. Temos provas de que você planejava tomar as terras da família de Layla e abandoná-la, deixando-os na miséria. Este casamento não era uma união, era uma armadilha. A revelação caiu como uma bomba, silenciando os protestos, transformando a desonra de Layla em justificação. Em meio à confusão, Khalid a puxou para perto, seu corpo um escudo protetor. Ele não a soltou mais. Juntos, eles se viraram e saíram da mesquita, deixando para trás as ruínas de uma vida que nunca foi para ser, caminhando para a luz ofuscante de um futuro que eles escolheram. 3 semanas depois, o sol da manhã não mais o acordava com a memória cruel de um sonho, mas com a realidade quente e tangível de Layla em seus braços. O cheiro de jasmim não era mais um fantasma no ar opulento, mas a fragrância real que emanava de sua pele, de seus cabelos escuros espalhados pelo travesseiro de seda ao lado dele. A agonia de 1825 noites solitárias havia sido substituída por uma paz tão profunda e completa que parecia reescrever cada fibra de seu ser. Ele a observava dormir. O rosto sereno sob a luz dourada que se filtrava pelas cortinas e o fogo primitivo e possessivo que antes o consumia, agora era uma lareira constante de calor protetor em seu peito. A mulher de seus sonhos era infinitamente mais extraordinária na realidade, e cada respiração suave que ela dava ao seu lado era a confirmação de que ele não estava mais governando um reino vazio, mas compartilhando um império de felicidade que finalmente fazia sentido. O mundo exterior, que ameaçara engoli-los em escândalo, acabou por se curvar à força de sua história. As investigações de Karim, tornadas públicas por decreto do próprio sultão, revelaram a teia de fraudes de Omar, pintando-o não como um noivo desprezado, mas como um criminoso calculista. A narrativa mudou da noite para o dia. Khalid não era mais um tirano que roubara uma noiva, mas um herói que a salvara de uma ruína certa. A família de Layla, livre da dívida e da desonra, enviou-lhe uma carta banhada em lágrimas de arrependimento e gratidão. Karim, em uma rara demonstração de humildade, admitiu a Khalid: Eu temi por sua sanidade, meu amigo, mas você não estava louco. Você estava apenas ouvindo o destino antes de todos nós. A validação mais doce, no entanto, vinha das risadas de Amir e Zafira, que agora tinham em Layla não uma babá, mas a mãe que seus corações jovens tanto ansiavam. A vida deles juntos se desdobrou em uma tapeçaria de momentos simples e profundos. Havia as tardes em que cavalgavam lado a lado pelo deserto, o vento levando embora as últimas sombras de seus passados, não como sheik e súdita, mas como parceiros iguais. Havia as noites em que se sentavam no chão da biblioteca com os gêmeos, a voz dela tecendo histórias de dragões e estrelas, enquanto a mão dele encontrava a sua no escuro, uma âncora silenciosa de pertencimento. Ela trouxe vida aos corredores silenciosos do palácio, sua gentileza desarmando a rigidez do protocolo, seu riso ecoando onde antes havia apenas o peso do poder. Ele, por sua vez, a ensinou a reivindicar seu próprio poder, a erguer a voz, a saber que sua opinião não era apenas ouvida, mas valorizada acima de todas as outras. Eles não apenas se amavam, eles se curavam, preenchendo as rachaduras na alma um do outro com uma aceitação incondicional.
Naquela noite, na mesma varanda onde ele a beijara em desespero, eles observavam a lua prateada banhar as dunas. Ela descansou a cabeça em seu peito, sentindo a batida constante e forte de seu coração. Por 5 anos, eu acordava de um sonho com você, desejando que fosse real. Ele sussurrou, a voz um veludo contra o cabelo dela. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando com uma felicidade que parecia grande demais para seu corpo. E agora, ela respondeu suavemente, eu acordo em um sonho com você, sabendo que é para sempre. Ele a beijou, um beijo não de fome ou desespero, mas de promessa e paz. Ele sempre soube, desde a primeira noite, que ela não poderia pertencer a outro. Mas ali, sob as estrelas que testemunhavam seu futuro, ele entendeu a verdade final. Eles nunca pertenceram a si mesmos, mas um ao outro, desde o início dos tempos.